Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos avançando no tempo da Quaresma. Este já é o terceiro domingo deste tempo que nos prepara para a celebração, a festa central de nossa fé, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo da Quaresma, como diz os próprios textos da Igreja, é tempo de graça e de reconciliação. Um tempo propício a uma profunda e verdadeira conversão. Ressoa na liturgia da palavra desse terceiro domingo do tempo da Quaresma, um forte apelo à conversão. Deus é alguém próximo de nós, próximo de todo ser humano. Ele não nos trata segundo as nossas faltas. Deus nos ama. Deus cuida e cura nossas feridas. Deus é paciente, vem em socorro da nossa fraqueza para nos fazer sair de tudo o que nos escraviza, para nos fazer sair de tudo o que nos abate, de tudo o que nos desola, de tudo o que causa tristeza. A revelação do seu rosto misericordioso é um convite a nos convertermos ao seu amor, a confiarmos nele, a pormos na sua palavra a nossa esperança de salvação. A acolhida da presença surpreendente de Deus nos desinstala, nos põe em movimento, nos faz viver uma verdadeira Páscoa na nossa existência terrestre. Deus, nunca nos esqueçamos disso. Deus é surpreendente. Surpreendente. Deus é imprevisível. Deus é surpreendente. Ele nos encontra lá onde nós não poderíamos esperar que Ele o fizesse. É Ele quem nos encontra. É Ele quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Na aridez do deserto. E não é verdade que às vezes a nossa vida parece um deserto, de tão árida? Não é verdade que às vezes falta o gosto de viver? Acontece com todos nós. Na aridez do deserto, buscando água e comida para o seu rebanho, Moisés é encontrado por Deus, de modo que ele não poderia duvidar da presença do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É exatamente isso que significa a frase que nós ouvimos na leitura do livro do Êxodo. Apareceu a Moisés o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. É isso que significa.
que Moisés não podia duvidar que na sua vida, na aridez e na dureza da vida no deserto, Deus o veio encontrar. Não podia duvidar da presença de Deus. Moisés não pode se aproximar de Deus, como nós não podemos nos aproximar de Deus. Foi Deus quem se aproximou de Moisés. É Deus quem se aproxima de nós. Ninguém, dito de outra maneira, ninguém pode conhecer Deus se Deus não se revelar. Nós só podemos conhecer Deus porque Ele se mostra, porque Ele se dá a conhecer. E para nós, cristãos, Deus se deu a conhecer no seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, que São Paulo muito bem, na carta aos Colossenses, diz ser a imagem do Deus invisível. Para nós cristãos, o único modo de conhecer o rosto de Deus é através de Cristo, imagem do Deus invisível. O Deus que alcança Moisés no deserto é próximo do seu povo, é próximo de nós. Ele vê, ele ouve, conhece os sofrimentos do seu povo. Assim Deus se apresenta. Eu vi, eu ouvi, eu conheço os sofrimentos do meu povo escravo no Egito e decidi libertá-lo. Deus está próximo. Não há o que Deus não veja. Não há o que passe desapercebido diante de Deus. Deus conhece a nossa vida, a nossa labuta, os nossos sofrimentos. E sempre Deus se decide em favor do seu povo. O Deus revelado a Moisés sobre o Monte Horebe é um Deus que desceu. Eu desci para libertar o meu povo. O Deus revelado a Moisés no Monte Horebe é um Deus que desceu. Desceu para libertar o seu povo de toda a escravidão e fazê-lo sair do país da servidão. Como não lembrar com essa frase, eu desci? Como não lembrar nesta frase de Jesus? Como não lembrar? Como não lembrar da passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo São João, o longo e belíssimo discurso do pão da vida, em que Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Desceu do céu o pão vivo para quê? Para dar vida ao mundo, para nos fazer viver. Em Jesus, Deus veio a nós. Em Jesus, pela ação do Espírito, Deus permanece conosco. O Senhor, enviado do Pai, nos liberta não somente do mal, mas nos liberta também da morte, pois Ele mesmo venceu o mal e a morte e nos fez participantes de sua vitória. Mas lembra de uma coisa, a ação de Deus no mundo, do Deus que desceu para nos libertar, para nos fazer sair de tudo que nos escraviza, de tudo que tira a verdadeira alegria. O Deus que desceu a este mundo, o Deus que permanece no meio de nós e se faz sentir
pela ação do Espírito Santo? Supõe esta sua ação em nós, supõe a colaboração de quem é chamado para tal. Vocês podiam dizer, ainda bem que não tem nada a ver comigo, que eu não fui chamado para nada. Não. Não foi batizado, não. Não foi batizado, não. É pagão. Se foi batizado, foi chamado. Portanto, não se exclua. Diz, não é comigo. Graças a Deus, que alívio. Pensei que era comigo. É sim. É comigo, é com você. É conosco. É sim. A ação de Deus no mundo depende de nossa colaboração, pois todos nós fomos chamados. É preciso que quem Deus chama, e todos nós somos chamados, pela graça do batismo, aceite esse chamado. Viva a sua vocação, aceite esse chamado. Assim como, presta atenção nisso, assim como é preciso que aquele que sofre aceite ser socorrido e libertado. Assim como aquele que sofre aceite que ele precisa de ajuda e que precisa ter um outro que o liberte, pois ele mesmo não pode se libertar. Ninguém pode se salvar. Todos nós somos salvos por Deus. É preciso aceitar que nós necessitamos de quem nos liberte, de quem nos salve. Do Evangelho que nós ouvimos, um Evangelho difícil de compreender, até duro a gente podia dizer, difícil, mas é simples. É simples. O que o Evangelho diz é muito simples. Do Evangelho, que é do capítulo 13 do Evangelho de segundo São Lucas, que nós acabamos de ouvir, ressoa um forte apelo. Se não vos converterdes, morrereis. É este apelo à conversão que ressoa dos Evangelhos. Os dois fatos mencionados, a morte dos galileus, ou então os 18 que morreram pela queda da torre de Siloé, é simplesmente uma ocasião para fazer o apelo à conversão. Pouco importa esses fatos. Para Jesus, é um fato. Claro que ele se condói, se solidariza, mas para ele é uma ocasião de chamar à conversão. Se não vos converterdes, morrereis. O pecado de fato, nas suas mais variadas faces, e o pecado tem tantas faces, o mal tem tantos rostos, tem tantas formas de manifestação. O pecado mata, sufoca a vida, e sufoca a vida de Deus em nós. O pecado é a causa da desolação, é a causa da tristeza que corrói o coração do ser humano. A conversão, portanto, é para a vida. Se não vos converterdes, morrereis. A conversão é para a vida e para fazer viver os nossos semelhantes. E essa imagem das figueiras, que não produziu fruto. Tem lá uma figueira plantada no meio da vinha, 3 anos, e não produziu nenhum fruto. A solução mais fácil, está tirando a seiva da figueira, vamos arrancar. O que significa essa figueira plantada no meio da vinha? Em primeiro lugar, na tradição bíblica, a vinha é símbolo do povo de Deus. E a figueira, na tradição rabínica, é símbolo da Torá, da lei de Deus,
da lei de Moisés. Isso é a figueira, símbolo da Torá, símbolo da lei de Deus que foi plantada no meio do povo para fazer o povo de Deus viver. Nunca nos esqueçamos que a finalidade da lei de Deus dada a seu povo sobre o Monte Sinai é preservar a vida e a liberdade do seu povo, de tal modo que o povo não volte a cair uma vez mais na escravidão. Para isso é a lei. A figueira é símbolo da lei, que tem por finalidade preservar a vida e a liberdade. Mas a lei plantada no meio do povo, dada por Deus ao seu povo, não produziu o fruto que se esperava, que é fazer com que o povo estivesse enraizado no amor, na misericórdia, na bondade, na compaixão de Deus. Ela não produziu o seu fruto. Será cortada? Vamos cortar? Vamos arrancar? Seria mais fácil. A lição do Evangelho é: não vamos arrancar. Vamos dar a ela uma outra oportunidade. E isso tem uma lição muito importante para nós, que a gente devia, quem sabe, aprender a viver, para encontrar nesse modo de vida a serenidade. A parábola acentua a bondade de Deus. A maldade humana não impede Deus de ser bom. Não se esqueça disso. A maldade humana não impede Deus de ser bom. Que a maldade dos outros, que o mal presente no mundo não nos impeça de ser bons. Não vamos fazer esse jogo, porque aí não tem saída para ninguém. Aí será o fim para todo mundo. Mas a figueira ainda, além de simbolizar a lei, a figueira que não dá fruto é ainda símbolo do homem pecador. Vamos exterminar o homem pecador? O pecado sim, o pecador não. Deus não desiste de nós, não desiste de nenhum ser humano e não quer a morte do pecador, como diz a Escritura, mas que ele se converta e viva. Deus é paciente para conosco, como nós cantávamos belíssimamente no refrão do Salmo. Deus é bondoso e compassivo. Esse é o nosso Deus. A conversão pedida de nós é crer. Essa é a conversão que é pedida de nós neste tempo de graça e de reconciliação. Crer na infinita paciência e misericórdia de Deus. Crer na infinita paciência e misericórdia de Deus, de tal modo que esta fé repercuta no modo como nós vivemos a nossa existência e a nossa relação com os outros. Deus não nos trata segundo as nossas faltas. É por amor e pacientemente que Ele age em nós, por seu Espírito Santo, para nos converter ao seu amor. Nesta celebração da Eucaristia, vamos pedir a Deus essa graça, que nós nos convertamos ao amor de Deus, à paciência de Deus. A paciência é a mãe de todas as virtudes, sabe? A paciência é a mãe de todas as virtudes. Que Deus nos conceda essa graça, de nos convertermos ao seu amor, de nos convertermos à sua paciência, à sua misericórdia, e de podermos experimentar, não obstante nós mesmos e as situações de nossa vida, e que a vida às vezes nos põe, nós experimentarmos a proximidade de Deus, o cuidado de Deus, que não nos trata, nem nos tratará nunca segundo as nossas faltas. Será que eu fui suficientemente claro?
pedir a Deus. A nossa fé é tão bonita. A verdadeira fé em Deus, não obstante todas as mazelas da nossa condição humana, não nos deixa cair no desespero, sabia? Se a gente pensasse nisso, a gente precisaria investir mais na fé, no cultivo da fé. É a fé que não nos deixa cair no desespero, nem sermos dominados pela angústia. A fé, mas a verdadeira fé. É na fé que nós deveríamos insistir. É na fé que nós deveríamos, de fato, nos dedicar e desejar que cada vez mais seja mais forte em nós, para que nós não sejamos dominados nem pela tristeza, nem pelo desespero, nem pela angústia, nem pela falta de esperança. Que Deus nos conceda essa graça e nos dê essa graça de nos convertermos ao seu amor, à sua paciência, à sua bondade, ao seu carinho, ao seu cuidado para com toda a pessoa humana.